Olá, muito bem-vindos ao seu Conexão Angola, programa que é já de confiança e uma marca aqui na sua TP Notícias. Eu sou o David Moody e quase mais de 60 minutos vamos estar aqui a conversa com os nossos convidados para levar a si o que de mais importante marcou o mundo em notícias. É assim todo o sábado, a esta hora, neste canal, já sabe. Então vamos conhecer o convidado que teremos para esta noite, com quem vamos começar a conversa enquanto aguardamos pela conexão aos outros convidados. Este que se junta agora é já habitual e é da casa e é conhecido por si. Chama-se Wellington Calazans, é jornalista, é especialista em comunicação corporativa e está a residir atualmente em Estocolmo, na Suécia. E é de lá que nos fala e cumprimento. Wellington, muito boa noite, bem-vindo à Conexão Angola. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo ao canal de notícias aqui da TPA. É um prazer estar aqui de volta no Conexão Angola. Wellington, na semana foi bastante produtiva em notícias também positivas que têm a ver com o continente africano, justamente pelo desempenho diplomático do presidente João Lourenço, na qualidade de presidente em exercício da região sobre os Grandes Lagos, tendo mantido contactos ao mais alto nível com os seus homólogos do Ruanda, da RDC, do Burundi, para resolver essa situação, tendo mantido encontro com homólogos da União Africana, a quem também deu um ponto de situação sobre o desenvolvimento da mediação angolana e também tendo mantido uma conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e também tendo merecido a confiança dos seus homólogos da SADC. David, essa agenda aí mostra a grandeza do presidente da República de Angola e aquilo que sempre falo aqui com muita independência, o know-how angolano de promoção da paz. O exemplo angolano de diálogo agora é sim um ponto a ser estudado por todos os países africanos para que eles possam encontrar o mesmo caminho. A autoridade do presidente angolano, João Lourenço, diante dessa situação de gestão de crise e pacificação, especialmente na região onde há também riscos para Angola em caso de instabilidade, é uma demonstração de que existe uma liderança natural de Angola desde que foram assinados os acordos de paz e isso vem sendo estendido e reconhecido internacionalmente. Dito isso, David, é importante lembrar que existem muitos interesses que ainda são bastante difíceis de decifrarmos, né? Para que essa instabilidade perdure. Por isso, não haverá muita facilidade para que os objetivos maiores sejam atingidos dentro de um prazo razoável de diálogo e negociações que já vinha sendo construído, mas eu estou otimista em relação, pelo menos, no papel de Angola, onde Angola tem uma ação efetiva e direta, eu estou bastante otimista que os resultados serão os melhores possíveis. O mesmo não podemos falar sobre outros pontos do continente africano, onde até mesmo as Nações Unidas têm sido repudiadas por alguns setores de sociedades de alguns países e também autoridades de alguns países, mostrando aí já um ponto de desgaste histórico em relação à capacidade das Nações Unidas de se colocar como moderadora de conflitos. É importante, David, advertir que essa tensão que está acontecendo entre a NATO e a Rússia lá na Ucrânia tem sido um agente de instabilidade em diversos países africanos, em consequência, sobretudo, dos problemas de abastecimento. E essa é uma questão que não depende dos países africanos e dos povos africanos. Daí a importância de torcermos também para que haja racionalidade por parte dos países envolvidos nessa tensão, especialmente os países membros da NATO, e que haja aí uma solução imediata desse problema que já vem desde fevereiro deste ano e tem provocado uma série de transtornos
em todo o mundo, David. Wellington falou daqui da questão de alguma repulsa de missões e presença da ONU em algumas regiões do mundo e sobretudo em África, e na semana passada lembramos aqui palavras do professor Matias Pires, que dava conta da missão da ONU em vários países, portanto os custos que isso tinham e também a forma como isto podia representar um negócio. Se de um lado o Wellington faz essas palavras elogiosas ao presidente João Lourenço e de Angola de uma forma geral pelo empenho e a entrega na pacificação desta sub-região dos Grandes Lagos, onde, por exemplo, o momento agora que se fala é sobre a tensão entre o Ruanda e a RDC, há entretanto também o empenho de Angola na questão da República Centro-Africana, onde tem missões da ONU e da União Europeia, em que, por exemplo, apesar de todo o empenho e engajamento de Angola, Angola participou de uma reunião do Conselho de Segurança, uma reunião especial com a presença do presidente João Lourenço, onde Angola, em todos os momentos que se pode pronunciar no seio das Nações Unidas, sempre pediu o levantamento do embargo de armas à RCA para permitir que o Estado se consiga defender. Entretanto, se por um lado o Wellington elogia este empenho de Angola, por outro lado não há esta colaboração no seio do próprio Conselho de Segurança. Que leitura se pode fazer a esta dissonância nesta relação entre o empenho de Angola, a receptividade destes países em conflito e esta negação da ONU? David, sempre falamos aqui no programa e é bom repetir isso. É urgente a necessidade de uma reforma das Nações Unidas. Não dá mais para acreditar que as Nações Unidas, com essa formatação atual, ela consiga resgatar a credibilidade, porque está claro que existem setores que são estrategicamente prejudicados e os países africanos, lamentavelmente, sempre entram nessa conta, sempre entram nessa lista de prejudicados. Eu acredito que as Nações Unidas precisem delegar poderes aos países africanos que estejam em condições de dialogar, reforçar as autoridades da União Africana e buscar uma solução a partir dos próprios africanos, David. Porque existe hoje, e isso foi muito enfatizado com os recentes problemas já mencionados aqui na Europa, mas também alguns problemas que iremos comentar certamente na Etiópia e em outros países africanos, que ampliaram a rejeição à presença das Nações Unidas. E isso é muito fácil de explicar. Existem questões que são políticas e que vêm de países fortes e que influenciam, lamentavelmente, nos trabalhos das Nações Unidas. Por isso, a minha preocupação com essa reforma das Nações Unidas, para que ela possa resgatar alguma credibilidade. No mais, é o africano tentar, através dos seus países, né, os países africanos, buscarem soluções de pacificação, porque somente assim o continente conseguirá superar esses obstáculos impostos por condições que são alheias às possibilidades de solução imediata dos próprios países africanos. Entretanto, Wellington, na reunião de quinta-feira do próprio Conselho de Segurança, da voz do próprio secretário-geral António Guterres, mencionou novamente os conflitos e tensões em África, tendo solicitado mais financiamento para os processos de paz em África, tendo dito mesmo que os processos de paz estão a reconhecer um recuo na construção da paz, por isso se pede mais financiamento para apoiar essas missões de paz e estabilidade no continente. Eu não sei se passa por recursos financeiros apenas. Eu acho que a credibilidade não tem preço. Eu acredito que se outros países conseguirem essa mesma linha de trabalho que Angola vem adotando, talvez com o atual orçamento, que eu não sei qual as coisas possam ser resolvidas. É uma questão de vontade política. Essa vontade política não parte das Nações Unidas, porque os problemas africanos são tratados a partir de gabinetes distantes da realidade dos povos africanos, distante dos reais problemas africanos. Não dá mais para as Nações Unidas, apesar de existirem braços das Nações Unidas dentro dos continentes e atuarem como se fossem sucursais, vamos chamar assim, ainda assim eles acabam muito presos
a determinados padrões que são distantes das realidades, tanto na cultura como na realidade imediata, voltada para as questões militares. Você falou há pouco sobre o embargo das armas. Quando as Nações Unidas mantêm o embargo de armas para um Estado, de uma forma inconsciente, o povo africano entende que as Nações Unidas contribuem diretamente para o armamento de grupos que promovem todas essas instabilidades que estamos comentando. Por isso, David, eu acredito que serão países individualmente com a capacidade de influenciar de maneira positiva, como é o caso de Angola, que poderão cumprir esse papel com um custo menor e com resultados muito mais satisfatórios. Wellington, repetindo, aliás, pegando naquilo que disse, e já várias vezes falamos aqui, muito se fala sobre a necessidade da reforma das Nações Unidas, sobretudo do seu Conselho de Segurança. Entretanto, estas propostas também são um pouco objetivas. Muito se fala da necessidade de reforma, mas não se diz concretamente o que se quer, o que se pretende fazer, o que se deve fazer. É acrescentar mais 2 países, representação de um continente, por exemplo, a América do Sul entrar e fazer-se presente, a África entrar e fazer-se presente. Que reformas de facto são necessárias no Conselho de Segurança da ONU? Ampliar, isso é condição única para que possamos falar aqui de alguma reforma, e representação de todos os continentes, porque sem isso fica aquilo que eu acabei de falar sobre a distância entre a expectativa do gabinete e a realidade do campo, e isso é que prejudica as soluções imediatas e problemas que não podem esperar, David. Esses problemas, quando falamos em instabilidade, nós falamos também sobre situação humanitária gravíssima e dramática, falamos sobre fome, falamos sobre a vulnerabilidade de crianças e mulheres em especial, mas falamos também de uma totalidade de problemas que vão sendo acumulados e que não podem ser tratados apenas com a frieza de números. E são pessoas, são vidas que estão ali sendo prejudicadas, perdidas, inclusive. Por isso, eu não aposto muito em nenhum tipo de solução que saia de gabinete, defendo o empoderamento, vamos chamar assim, dos países africanos para a resolução dos conflitos internos, e essa reforma do Conselho de Segurança passa necessariamente pelo aumento da representação através de outros continentes e que já estejam consolidados na sua capacidade de pacificação. A questão da gestão do direito de veto, Wellington, deve ser da mesma forma, no mesmo formato em que ela existe hoje, ou se deve também alterar? Eu defendo a manutenção do atual modelo e a ampliação do número de membros. O poder de veto é importantíssimo para evitarmos que alguns países vulneráveis possam ser prejudicados. E é importante que esse poder de veto exista para que não exista ainda mais a supremacia especial no caso dos países ocidentais, porque senão não precisa ter Conselho de Segurança, basta substituir pela NATO, como eles tentam a todo instante. E você entende exatamente a minha preocupação, e o nosso telespectador certamente pode fazer uma associação entre interesses completamente divergentes entre Rússia e China, por exemplo, e outros países que estão na área que eles chamam hoje de ocidental. Então, esse poder de veto, David, é importante para que o mundo possa evitar a banalização das soberanias de alguns países que podem ser vistos como alvos preferenciais. Wellington, vamos agora tentar estender a nossa ligação ao professor Matias Pires. Professor, muito boa noite, bem-vindo à nossa conexão, mais uma, aqui no TP Notícias. Boa noite, David. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores do Conexão Angola. Professor, tivemos aqui nesta primeira análise a falar sobre essa questão da intensa atividade diplomática desenvolvida pelo presidente João Lourenço, sobretudo nas questões ligadas à estabilização da região dos Grandes Lagos, tendo falado com Félix Tshisekedi, tendo falado com Paul Kagame, tendo conversado
com o homólogo do Burundi, tendo recebido o endossamento dos pares da SADC, falou também com os homólogos da União Africana e ainda com o secretário-geral da ONU. Entretanto, essa atividade diplomática semanal a culminar com este encontro de Luanda entre as inteligências militar e civil dos dois países no âmbito da mediação angolana e que tem sido o palco então das discussões e análises dos problemas que opõem estes dois países. Efetivamente, temos tido dias muito intensos ao nível da nossa atividade diplomática. Para quem acompanha as notícias da televisão pública de Angola, a nossa diplomacia não tem feriados, não tem fins de semana. Está a trabalhar num regime non-stop. E aqui faço lembrar os nossos telespectadores as palavras do presidente João Lourenço por ocasião do seu discurso sobre o Estado da Nação. Dizia ele que temos uma diplomacia que deve orgulhar todos os angolanos. E, efetivamente, só não vê quem não quer. Todos os dias, Angola tornou-se um ponto de convergência na discussão da agenda de paz e segurança no nosso continente. Se antes poderíamos falar apenas da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, em cuja organização o presidente João Lourenço preside atualmente, enquanto campeão do continente para as questões de paz e reconciliação, a diplomacia e a magistratura de influência do presidente João Lourenço se estende agora por todo o continente. Daí ter participado muito recentemente no Fórum de Dakar, onde foi tanto convidado especial. Mas recuando à questão do leste da República Democrática do Congo, é importante dizer que este é um trabalho de continuidade que o presidente João Lourenço vinha já desenvolvendo no mandato anterior. Vimos quando a tensão elevou-se com esse retorno do M23 e a acusação que é feita ao Ruanda, o presidente João Lourenço empenhou-se e conseguiu mesmo trazer a Luanda os dois estadistas, o presidente Kagame do Ruanda e o presidente Tshisekedi, tendo mesmo abraçado a mão e também assinado um cessar-fogo. Antes disso, houve outro esforço que culminou com a soltura de soldados ruandeses capturados em solo congolês. De modo que temos aqui uma prática, uma das doutrinas de paz da União Africana, que é o princípio segundo o qual deve haver soluções africanas para os problemas africanos. E, nesse sentido, o presidente João Lourenço está a cumprir o seu papel histórico. Citou os contactos com o secretário-geral das Nações Unidas, com os dois presidentes em conflito, direi, o presidente Kagame e o presidente Tshisekedi. Também o presidente Evariste Ndayishimiye, que é o presidente do Burundi, que é o presidente em exercício da Comunidade dos Estados da África do Leste, porque há um consenso de Nairobi que procura também apoiar o processo de paz na República Democrática do Congo, e o presidente João Lourenço procura valorizar todas as iniciativas e não tem assumido uma posição egoísta, mas nos seus pronunciamentos se refere também a este entendimento de Nairobi. Aliás, vimos o Quênia manifestar desejo de enviar forças para combater o M23 no leste da RDC. Mas também tivemos o pronunciamento do presidente do órgão da SADC para as questões de política, paz e segurança, que é o presidente da Namíbia, o presidente Eigen Gob, para o entendimento dos nossos telespectadores.
o mecanismo da SADC tem 2 órgãos políticos. Tem a presidência e tem este órgão para as questões políticas, paz e segurança. Por isso é que se fala em dupla troika. E a troika é formada de que maneira? Para a presidência são 3 estados. A presidência atual, a anterior e a futura. Neste caso, a presidência está com a República Democrática do Congo, a anterior foi o Malawi e a futura é Angola. Para o órgão de política de defesa e segurança, a anterior foi a África do Sul, a atual é a Namíbia, a futura será a Zâmbia, segundo a última cimeira realizada em Kinshasa. Quanto ao mérito da questão que tem a ver com o conflito do leste da RDC, há questões muito complexas que estão envolvidas nisso. Não basta apenas a vontade política de Angola em resolver o conflito. Primeiro, a República Democrática do Congo, do ponto de vista das instituições republicanas, apresenta algumas debilidades estruturais e isto não ajuda muito. Depois, a doutrina de paz das Nações Unidas, que de alguma forma já discutiram com Wellington, não se aceita que um governo soberano não seja autorizado a adquirir armas quando grupos rebeldes são abastecidas através de circuitos de contrabando de armas, através do mercado negro. E nós temos na RDC uma missão de paz das Nações Unidas desde 1999, portanto, há 23 anos. Já atingiu mais de 20 mil homens, atualmente estima-se em 14 mil, mas que não está lá a fazer nada. Aliás, ouvimos no mês de maio o seu porta-voz a dizer claramente que o M23 tinha um armamento que superava o exército congolês e os capacetes azuis. Por isso é que eu tenho estado a defender. E uma das soluções para esse conflito do leste do Congo é a saída dos capacetes azuis. Porque os grandes financiadores dessa missão não estão a se pronunciar. Não estamos a ouvir o Conselho de Segurança das Nações Unidas a tomar posições enérgicas. Não estamos a ouvir sanções. E também sabemos, aliás, o David há pouco tempo tocou nesse aspecto. Quem financia essas forças dos capacetes azuis? A sua logística vem da ONU. A farda que eles usam, o armamento que tem que se renovar de tempos em tempos, as botas, o arroz e outros víveres que eles consomem, não são produzidos na RDC. Estes fornecedores interessados em acabar com este negócio são questões que eu deixo. E a única maneira de legitimar a manutenção desta missão é a instabilidade. Um Congo em paz não vai oferecer oportunidade desta missão prevalecer aí. De modo que é importante que o Congo tenha capacidade interna, é importante que haja vontade política de resolver a situação por parte também dos outros atores internacionais com interesses naquela região, não está apenas Angola. Outra nota que é importante também reter, do ponto de vista sociológico, é muito difícil gerir o leste, porque a noção de estrangeiro lá é muito tênue. Fruto da colonização belga, a vida, muitas tribos tutsis de origem ruandesa e burundesa, sobretudo ruandesa, instalaram-se naquela zona. Mesmo o líder do M23, o Sultani Makenga, nasceu na zona do Rutshuru, mas já esteve no exército ruandês, numa determinada fase. Portanto, há essa noção de muitos ruandeses que nasceram naquela zona, que se consideram
congoleses de pleno direito e que têm alguma dificuldade de estabelecer uma fronteira entre os rebeldes e os nativos. Felizmente, por causa de uma certa tendência revanchista que existe no seio da opinião pública congolesa, esta semana, na quinta-feira, o presidente Tshisekedi pronunciou um discurso sobre o Estado da Nação, focado nessa questão concreta da segurança do leste, e pediu para a população não retaliar, não dar aso a situações de xenofobia, para que não dê motivos àqueles que atacam a soberania congolesa. De modo que esta é uma dificuldade, porque a parte ruandesa alega que há forças rebeldes do FDRL que se refugiam em solo congolês, e é uma dificuldade que existe, embora não seja algo que possa provar, mas também demanda, por isso mesmo, que o Congo ofereça controle pleno do seu território. Não pode ter zonas que não são administradas pelo governo congolês. Isso são situações concretas que demandam essas zonas, professor Matias, devido à dificuldade que o próprio governo de Kinshasa tinha em controlar, que acompanharam o presidente Kabila. Houve uma coligação de alguns ruandeses que acompanharam o presidente Kabila e ajudaram-no a chegar ao poder. Mas uma vez posto no poder, o presidente Kabila começou a considerar os companheiros de trincheira como estrangeiros. E isso foi, em parte, o início desse conflito que se vive até hoje. Porque há mesmo oficiais militares que integraram a guerrilha de Kabila pai, que hoje integram o governo ruandês, alguns no exército republicano do Ruanda. Portanto, é uma situação muito complexa, mas vamos acreditar que a razão há de triunfar e Angola oferece os seus bons ofícios para que se consiga a paz e estabilidade no leste da RDC. Professor, retive aqui a situação que falou da questão que orienta a União Africana no sentido de se encontrarem soluções africanas para os problemas africanos. E esta semana, a semelhança do que aconteceu no processo de pacificação de Angola, não se esquecendo, claro, do apoio da comunidade internacional, mas foi um assunto que foi encontrada a solução de forma interna. Tivemos a mesma situação no conflito que gorava em Moçambique e esta semana temos agora a situação do acordo de paz para a região do Tigray, que foi assinado na África do Sul e mediado pela União Africana, com seu enviado especial para essa questão, que é o antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo. Portanto, é mais uma prova de que os africanos podem sim chegar a entendimento e resolver seus problemas. É verdade, tivemos esse acordo assinado em Pretória, na África do Sul. O presidente Olusegun Obasanjo integra aquele grupo dos chamados sábios, que são antigos chefes de Estado e de governo do nosso continente, e que a União Africana tem estado a solicitar apoio para colocar a sua expertise ao serviço do continente. E vimos que a Nigéria, depois daquela fase de golpes constantes, de ditaduras militares, o regresso ao poder do presidente Olusegun Obasanjo recolocou o país nos eixos da democracia e da estabilidade. Novos fora a situação de grupos terroristas que criam instabilidade na Zona Norte, mas, do ponto de vista do poder republicano, a democracia nigeriana conseguiu hoje conquistar um espaço de estabilidade plena e, dentro de pouco tempo, vão a votos. Mas, regressando ao Tigray, dizer que há 2 anos, em 2020, o povo do Tigray começou a forçar o poder federal para realizar eleições, ao que o governo federal se opôs, tendo em conta
o contexto de confinamento resultante da pandemia da Covid-19. Foi um motivo bastante para que reivindicações secessionistas tivessem lugar, mas o fundo da questão tem a ver com alguma ruptura à vida em relação a uma espécie de coligação que se vinha observando, em que muitas das lideranças etíopes provinham daquela região do Tigray. E esta rebelião foi se ampliando de tal sorte que este ano, por exemplo, no início, havia o receio de a Etiópia não acolher a habitual cimeira ordinária de chefe de Estado e de governo da União Africana. Felizmente, prevaleceu o bom senso e o país acolheu a cimeira sem qualquer sobressaltos, de modo que houve uma altura em que até o chefe de governo, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, teve que envergar a farda e ir na frente para defender as instituições republicanas. Entretanto, tem havido ecos a nível da opinião pública internacional, de alguma forma também com apoio do diretor-geral da OMS, que é originário daquela região do Tigray, o senhor Tedros Ghebreyesus, segundo as quais haveria violação de direitos humanos por parte das autoridades de Addis Abeba em relação às populações afetadas pelo conflito. Mas, ainda bem que temos este acordo, é evidente que ainda é prematuro avaliarmos a sua eficácia, porque depois desse tempo de conflito, há índices elevados de desconfiança. Teremos que dar tempo ao tempo para a consolidação da efetivação deste acordo. De quaisquer das formas, penso que foi dado um bom passo que nós devemos celebrar. Portanto, temos aqui, de facto, esta questão, essa fórmula de soluções africanas para os problemas africanos a funcionar. Mas é preciso também que haja colaboração de alguns países vizinhos da Etiópia que eventualmente não tenham desempenhado um papel construtivista no problema do Tigray. Obrigado, professor. Wellington, comentários a este acordo de paz entre o exército, ou melhor, o governo de Addis Abeba e os rebeldes de Tigray, que já foram também citados como rebeldes separatistas, sendo que, a dada altura, no agudizar do conflito, chegou-se a falar mesmo em proclamar a independência daquela região, quando até se falava que podiam atacar o país todo quando tentaram tomar Addis Abeba. David, uma coisa interessante, aí aproveitando um pouco a fala recente do professor Matias, é que esse novo modelo de soluções a partir da presença africana para os problemas africanos, e que eu também já havia falado sobre a mesma situação no primeiro tema, é que se você for buscar na imprensa, David, tudo que eles colocam como questão de desconfiança ou de incerteza é porque eles não conseguem compreender a possibilidade de uma solução sem a presença. Quando eu falo eles, eu falo os países ocidentais. Há ainda um forte complexo de complexo de colono, vamos falar assim, e isso é muito ruim para as relações entre os países. Eu vejo que a Nigéria tem uma responsabilidade muito grande na medida em que o seu ex-presidente ele está dedicado a essa causa. É uma causa de complexidade que não podemos negar, enorme, não é? E a imprensa aqui da Europa fala que o risco de que essa trégua seja apenas temporária e que haja um reequipamento de algumas forças e que poderá tornar a situação mais à frente ainda mais dramática, eu acho que é um pessimismo exagerado, na medida em que as Nações Unidas e alguns outros países passaram a ver
ponto de partida para a consumação da paz como algo indispensável para a construção de um ambiente de paz. Então, David, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? A parte interessada na paz prefere acreditar nos avanços. A parte, eu não vou dizer que não está interessada na paz, mas que não compreende bem os caminhos adotados, passa a ver o copo meio vazio. E nesse intervalo, vemos aí os reflexos divulgados amplamente através de diferentes órgãos da imprensa de todo o mundo, o drama das pessoas, falta remédio, falta comida, falta praticamente tudo, David. As condições de vida são terríveis, há uma crise humanitária, né, sem precedentes, e precisamos realmente acreditar que esse ponto de partida ele possa ser uma semente para que possamos, em breve, estar aqui no programa comentando os frutos da paz. Obrigado, Wellington. Na semana passada, quando falávamos no programa de sábado, ainda estávamos à véspera das eleições no Brasil, eleições que acabaram por acontecer no domingo, portanto, a segunda volta das presidenciais, que culminaram com a vitória de Lula da Silva. Houve festa, houve choro, houve uma situação que deixou o país numa certa incerteza, mas que finalmente, durante a semana, foi chegando então à estabilidade. Bolsonaro levou quase 48 horas para se pronunciar sobre as eleições e, ainda assim, diz que respeita a Constituição, agradece os seus votantes, quem votou nele, mas ainda não mencionou que reconhece a derrota para Lula da Silva. David, eu vejo isso como um gesto de fraqueza do Jair Bolsonaro. O perdedor, ele não pode ser fraco. O perdedor tem que ser forte, porque pelo menos ele deixa algum legado. Quando o Jair Bolsonaro toma essa postura, numa réplica mal feita do que Donald Trump fez nos Estados Unidos, ele mostra que tudo aquilo. E olha que eu tentei aqui salvaguardar a instituição Presidência da República lá do Brasil, porque eu sei dos riscos que todos os países correm quando as instituições são afetadas em função da má representatividade que tem. E fui, inclusive, acusado de ser bolsonarista por isso, viu, David? Mas não sou. Mas o Jair Bolsonaro, ele demorou porque ele queria testar a possibilidade de fazer aquele distúrbio se transformar numa espécie de primavera verde-amarela. Ele falhou porque as Forças Armadas do Brasil não apoiaram esse tipo de movimento. A sociedade brasileira, até mesmo bolsonaristas, que com algum senso crítico, passaram a reprovar aquelas ações e nada daquilo que estava no inconsciente de alguns para fazer com que os distúrbios crescessem num nível tal que o caos fosse instaurado, houve êxito para isso. Então, eu considero que a primeira fala do Bolsonaro de 2 minutos foi uma tragédia. Eu comentei, inclusive, aqui mesmo no canal TPA Notícias, que ele provou que falar, às vezes, é pior do que o silêncio, né? Porque todos questionavam ele pelo silêncio, mas quando ele abriu a boca, conseguiu ser pior. Mas, na medida em que ele volta, né, e pede para que as pessoas recuem dessa investida de produzir instabilidade, pedir intervenção militar, intervenção federal e etc., ele dá, assim, um gesto positivo e não podemos deixar de exaltar isso aqui. A verdade é que, como eu vinha falando aqui, o professor Matias também, a disputa ia ser bastante grande, ranhida, como falamos na expressão daqui do português de Angola, acirrada lá no Brasil, falamos, e foi. O resultado de Luiz Inácio do Lula da Silva não permite que ele se sinta uma espécie de imperador do Brasil, ele precisa acalmar um percentual expressivo, quase 50% da população brasileira votou em Jair Bolsonaro, isso está agora como uma realidade consolidada. Por isso, cabe a Luiz Inácio Lula da Silva buscar ser o presidente de todos os brasileiros. Esse desafio que ele terá pela frente passa pelo sucesso das suas políticas econômicas, suas políticas sociais,
e pelo resgate da autoestima do povo brasileiro, para que o processo eleitoral possa ser finalmente encerrado. Porque, olha, David, eu acho que o professor Matias até pode concordar com o que eu vou falar aqui. Esse problema do Brasil, ele foi criado a partir de 2013 e culminou com a queda de Dilma Rousseff em 2015. E de lá para cá, o Brasil não teve mais paz. E todo presidente está sempre pressionado por parte da população brasileira. Então, esperamos que somente agora, depois desse recuo que foi importante do Jair Bolsonaro, e aí sim um gesto de grandeza da parte dele, possamos resgatar no Brasil a paz tão necessária. Eu vinha falando aqui no programa que, enquanto estive no Brasil, eu vi um ambiente muito ruim, impossível, inclusive, você expor seu pensamento político, a sua escolha, porque as pessoas não estavam preparadas para o contraditório. Isso tudo decorre de uma atmosfera muito negativa que foi potencializada pelos próprios políticos, pela imprensa, por alguns eleitores que, por incapacidade de aprofundar as questões vitais para um Estado, como a preservação das instituições, passaram a enxergar qualquer ato político como um ato eleitoral. E é importante que o povo brasileiro aprenda daqui para frente que existe uma grande diferença entre política e eleição. A eleição é uma parte apenas de todo um processo político. E política, ela transcende a tudo isso, porque passa por uma questão de manutenção da ordem, manutenção das instituições e salvaguardar a vida do próprio povo. Obrigado, Wellington. Professor Matias, no último sábado, quando fazíamos a antevisão desta segunda volta, portanto, tanto o Wellington como o professor evitaram fazer prognósticos. Portanto, vamos então agora comentar apenas o resultado, que foi aquele que nos foi presente. Lula venceu. Que governo brasileiro se espera nos próximos 4 anos? O resultado provou que nós tínhamos razão. Qualquer pessoa honesta vê que nós sabíamos que não nos poderíamos guiar pelo empolamento das sondagens. Portanto, veja que o vencedor ganhou com menos de 1%. É verdade que esta percentagem traduzida no número de eleitores, por causa do universo total, Lula ganhou com cerca de 2 milhões de diferença, 2 milhões de votos. Mas, do ponto de vista da expressão percentual, é menos de 1% de diferença. Portanto, daí que todas as análises que foram prudentes, mesmo até que arriscasse a vitória de Bolsonaro, pelo, direi, empate técnico que houve, é uma análise sempre válida. Portanto, penso que nesse sentido estivemos bem. Nossos telespectadores acredito que vão compreender essa fiabilidade da análise feita na altura. Quanto ao governo, bom, Lula no fundo, é um profissional de eleições, está fazendo carreira como candidato, perdeu umas tantas, agora é o primeiro cidadão brasileiro a vencer uma 3ª eleição presidencial. Por causa das eleições e aquilo que aconteceu na eleição aos governadores estaduais e também ao nível do Senado e do Congresso, ele tem alguns desafios, mas esse comportamento inicial de Bolsonaro, de alguma birra, de algum negacionismo àquilo que foi a vontade popular, em pouco tempo, Bolsonaro estava a ficar isolado, muitos dos seus colaboradores começaram a felicitar Lula e a dizer que iriam respeitar a Constituição, e por isso mesmo Bolsonaro não teve outra saída senão de forma tácita reconhecer a vitória de Lula, e aquilo que sei é que já se nomeou a comissão preparatória tanto da transição do poder, que é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mas que conta também com o chefe da Casa Civil de Bolsonaro. É uma equipa grande de cerca de
50 pessoas que vão preparar tanto a transferência dos dossiês de Estado até dia 1 de janeiro, data da investidura de Lula. O discurso de vitória de Lula foi muito bom, apelou para a unidade nacional, diz que não há dois Brasis, há um só Brasil, e ele é o presidente de todos os brasileiros. Sinalizou o diálogo com todos os três poderes, também valorizou o trabalho do setor empresarial, sobretudo as micro e pequenas empresas, as do setor rural, sobretudo, a preocupação com as camadas mais desfavorecidas, o resgate da cultura brasileira como alma do povo, a questão do ambiente e do desenvolvimento sustentável, que, aliás, galvanizou mesmo os parceiros econômicos do Brasil. A Noruega já desbloqueou um envelope muito confortável para que o Brasil possa retomar o programa da proteção do Amazonas. Também o presidente Lula voltou a reafirmar o multilateralismo, disse que o mundo tinha saudades do Brasil, e este Brasil de Lula está de volta ao multilateralismo. Retomou a questão da necessidade da reforma do Conselho de Segurança, aliás, das Nações Unidas como um todo, que é um tópico que também o David já discutiu aqui com o Wellington no início do nosso programa. Portanto, ele está sob escrutínio por causa do tipo de eleições que teve, tanto a sociedade dividiu-se, e ele terá que procurar, caso a caso, legitimar-se e também conseguir uma negociação republicana e construtivista junto do Legislativo para poder governar. Por isso mesmo, a qualidade da equipa que ele vai constituir, que já está a ser sondada, disse, por exemplo, que a terceira candidata mais votada na primeira volta, a senhora Simone Tebet, deverá integrar o executivo de Lula como ministra. Portanto, há aqui um cuidado no sentido de escolher governantes que possam oferecer confiança e que trabalhem em prol da unidade do país. De modo que vamos aguardar, em pouco tempo certamente teremos o desenho do futuro executivo. Disse também que o seu aliado habitual, o senhor Haddad, que perdeu a eleição estadual no estado de São Paulo, deverá também integrar o governo, onde já esteve nos governos anteriores. De modo que ainda é cedo, vamos aguardar. Está-se a tecer já a composição do futuro executivo e, oportunamente, saberemos partilhar com os nossos fiéis telespectadores aquilo que será, portanto, a composição do executivo de Lula. Obrigado, professor Matias e Wellington, por essas considerações quanto à política brasileira. Lembrando que Lula da Silva tirou então um período para descanso, entretanto já recebeu alguns líderes da América Latina, como é o caso, por exemplo, do presidente da Argentina, também falou com Pepe Mujica e também falou com o presidente de França, Macron, e certamente que na próxima semana Lula volta ao trabalho e que já está a trabalhar qual presidente, e certamente teremos mais certezas quanto àquele que virá a ser o próximo governo de Lula da Silva. Mudando agora de assunto, professor, vamos olhar aqui para essa situação que tem a ver com a cimeira Estados Unidos da América-África, que vai acontecer em dezembro. O presidente Joe Biden convidou os líderes africanos para um encontro em Washington, justamente para trocar impressões e estreitar relações entre os dois blocos. Sucede que, face à situação de crise política que se vive no Burkina Faso, esta semana tivemos a notícia de que Washington já, se assim pudéssemos dizer, desconvidou o Burkina Faso para essa cimeira. É consequência natural dos últimos desenvolvimentos, porque no Burkina Faso há um duplo golpe.
Os telespectadores sabem que agora, ao contrário do tenente-coronel Paul-Henri Damiba, que destituiu o presidente democraticamente eleito Marc Christian Kaboré em janeiro último, muito recentemente, ele próprio também foi golpeado pelo capitão Ibrahim Traoré e, portanto, aquilo que o governo americano procura transmitir é que não há um presidente com legitimidade suficiente para poder entrar na Casa Branca. E eu ali eu concordo. Vou dizer mais, os Estados Unidos foram mais longe. Suspenderam o Burkina Faso do AGOA, que é aquele acordo comercial dos Estados Unidos com os Estados africanos para facilitar as exportações africanas para a América. O presidente Bush Filho. E, por outro lado, também é importante dizer que os Estados Unidos, enquanto aliado da França, e até olhando um pouco para a divisão que se observa fruto do conflito da Ucrânia, não estão alheios ao facto de o capitão Ibrahim Traoré ter ido muito recentemente a Bamako, no Mali, onde há uma outra junta militar a liderar o país, mas que tem aliança com a Rússia, e ao contrário da França. Portanto, Assimi Goïta, o líder militar do Mali, procura a todo custo afastar o chamado neocolonialismo francês, que impende sobre muitos estados, antigas colônias francesas em África, e há a ideia de que Ibrahim Traoré terá ido aconselhar-se junto das autoridades malianas no sentido de estabelecer a ponte com a Rússia de formas que possa obter apoio visando a luta contra os grupos jihadistas que, aliás, atacam praticamente toda a região do Sahel e que é o leitmotiv que, no fundo, sustenta esses golpes constantes naquela zona, pelo menos os mais recentes. Wellington, este assunto agora mencionado pelo professor Matias justamente tem que ver com esta ida de Ibrahim Traoré ao Mali. Portanto, o Mali foi a sua primeira deslocação ao exterior depois que assumiu o poder no golpe de 30 de outubro. Esse golpe militar condenado pelos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos dizem no documento emitido pela Casa Branca que esta exclusão da Cimeira América-África é justamente porque o Burkina Faso não apresentou até o momento um calendário para a transição do poder, o que faz com que as relações não podem ser estabelecidas entre os dois Estados, sendo que os Estados Unidos apregoam a estabilização da democracia e a devolução do poder aos civis. Se o motivo realmente foi esse, David, temos que concordar com a decisão dos norte-americanos. O problema é que eu vejo aí que existe uma outra preocupação dos norte-americanos em relação ao que eles chamam de grupo paramilitar Wagner, que tem sido uma pedra no sapato dos interesses dos Estados Unidos, Israel e França no continente africano. E aí já entra uma outra questão, que Burkina Faso passa a ser apenas o teatro onde uma peça está sendo ensaiada. Então, há uma transferência dessa tensão entre Estados Unidos, China e Rússia para o continente africano em alguns conflitos, e certamente não é possível separar determinados posicionamentos dos norte-americanos em relação a alguns países sem que tenhamos que fazer essa necessária comparação com a presença do grupo Wagner, a presença da China, a presença da Rússia e os interesses dos Estados Unidos da América em relação a esses países. Mas, obviamente, todos nós aqui torcemos para que a situação na Burkina Faso seja resolvida imediatamente
e que possa ser estabelecido um plano de transição o mais eficiente e breve, porque o povo daquele país já vem sofrendo desde o início do ano com sucessivos golpes. Esse é o segundo, né? Então são sucessivos. No mesmo ano, isso tudo prejudica o bom andamento tanto do país como da vida social. Professor Matias, eu volto a si. Esta situação que agora se observa entre os Estados Unidos da América e o Burkina Faso faz antever que, por exemplo, a América possa também estender ou tomar a mesma posição para os restantes Estados africanos que estão nesta mesma condição? Refiro-me aqui, por exemplo, à República da Guiné e o Mali. Não necessariamente, porque a política externa americana obedece a uma geometria variável. Nós temos estado a observar que mesmo, por exemplo, a CEDEAO, que é o bloco subregional onde se situam esses países, por vezes usa a tática de 2 pesos e 2 medidas para situações semelhantes. De modo que não podemos de per si depreender que vai se aplicar a mesma medida, porque há várias questões em jogo, há jogos de bastidores que escapam ao nosso olhar desarmado. Preferimos dar algum tempo para ver até que ponto haverá uma espécie de coerência ou linha de continuidade da política externa americana para aquela zona, sendo de considerar sempre também os estímulos internos. O David há muito pouco tempo falou da questão do calendário, sobre, portanto, o roteiro do retorno à ordem constitucional. Tanto a questão da vontade das autoridades internas também por vezes conta. A dinâmica da luta contra o jihadismo, alguma palavra da França, tendo em conta o facto de ser sua zona de influência geopolítica, o posicionamento desses Estados perante a Rússia face a este quadro de guerras por procuração que fazem lembrar o tempo da Guerra Fria, tudo isso, tanto, entra nos cálculos para avaliarmos o posicionamento americano em relação aos demais Estados na mesma condição. Obrigado, professor, então, por esta chega. Vamos agora para um outro tema e passo para o Wellington. Situação de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Esta semana voltamos então às exportações dos cereais, depois que Vladimir Putin reativou o acordo assinado com a Ucrânia, mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas. Saíram, pelo menos até na altura em que estamos a gravar, a emitir este programa, saíram pelo menos 7 cargueiros para vários pontos do mundo. Entretanto, no palco da situação, os combates continuam e temos uma situação que preocupa, que tem a ver com a central de Zaporizhia, que está sem energia e que as duas partes trocam acusações sobre quem está a tentar ou tem estado a bombardear e a sabotar essa central que é nuclear e que tem merecido a atenção da comunidade internacional. David, sobre a estação nuclear, eu acho pouco provável que os soldados russos dentro da estação, controlando militarmente, queiram sabotar o local onde eles estão. Esse ponto já foi debatido aqui anteriormente. É preciso que esse assunto, que é extremamente delicado e perigoso para todos, seja discutido com mais seriedade pelas autoridades envolvidas, pelos países envolvidos e pela imprensa, porque não há muita lógica em acreditar que os soldados russos, os militares russos que estão na estação iriam sabotá-la, né? Sob os riscos óbvios de morte. Então, agora sobre esse regresso aí ao acordo de cereais da Ucrânia, eu percebo que esse passo que foi dado, ele decorre do recuo da Ucrânia em relação ao uso de armas de longo alcance, e que, de certa forma, reduz o número de mortes e de perdas de lado a lado. E como eu falei no primeiro bloco aqui, quando comentávamos outro tema, essa situação na Ucrânia ela já não faz mais nenhum sentido de acontecer. Aí já é uma questão de analisar
quem irá levantar primeiro a bandeira da paz. Quando eu falo isso, eu não faço uma referência apenas à Rússia e Ucrânia, mas falo também aos países da NATO, porque de nada vai ficar, de nada vai adiantar, de nada vai resolver o envio de armas e apoio e etc. para a Ucrânia, quando estamos vendo que todos os outros problemas que já falávamos aqui diversas vezes na economia, na instabilidade humanitária, por causa do fluxo de refugiados ucranianos na Europa, a inflação com taxa superior a 2 dígitos em diversos países, desemprego, o inverno que chega sob ameaça forte, a questão da inflação de um modo geral, que já foi falado, mas que reflete também na pobreza, na prostituição e no aumento da prostituição e outras coisas. Então, tudo isso é problema que afeta queda de governos e instabilidade nos países ocidentais como um todo. Então, é preciso que haja a racionalidade de que essa guerra, ela, se não acabar logo, ela só terá como solução a escalada, e essa escalada será nuclear. E uma escalada nuclear não tem um fim feliz para ninguém. Uma situação que vamos continuar a acompanhar. Professor Matias, nos últimos dias a imprensa internacional foi dominada pela questão que tem a ver com as eleições no Brasil. Agora fala-se mais naquilo que se antevê que venham a ser também algo problemáticas as eleições intercalares nos Estados Unidos da América. Parece que a Turquia, ou melhor, parece que a Ucrânia e Rússia voltam a dominar os grandes noticiários só a partir de dezembro, talvez. Em parte, mas está a ver, David, essa questão que colocou há instantes, por exemplo, ao Wellington, tem também alguma conectividade com as intercalares nos Estados Unidos. Nesse momento, o governo Biden está a dosear o seu posicionamento face à obrigatoriedade que ele tem de adequar um discurso que não possa afugentar votos nas intercalares, porque os republicanos procuram explorar os aspectos negativos do envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito, e então ele está a procurar adotar uma postura menos belicista, até porque para a Rússia esse período que estamos a entrar é muito bom do ponto de vista estratégico por causa do inverno. Então há um pouco esse quadro de tentar aproveitar o momento para ver se encontra-se algum acordo. Aliás, esta semana, por exemplo, as lideranças de defesa dos Estados Unidos e da Rússia dialogaram. Portanto, está-se aqui a procurar um meio termo para tentar evitar uma maior escalada nesse período de inverno em que não haverá grandes saídas. Portanto, e esse abrandar do lado americano tem a ver, por um lado, com essa questão das intercalares, mas também porque o seu principal aliado europeu, o Reino Unido, depois daquela turbulência, Rishi Sunak quer algum tempo para conseguir enraizar o seu executivo e tomar iniciativas no sentido de recuperar o país das incertezas que vinha vivendo nas últimas semanas. Isso tudo faz com que, de alguma forma, haja um certo abrandamento, e foi esse sinal que fez com que a Rússia, de alguma forma, aceitasse, portanto, abrandar as medidas e aceitar a retoma das exportações dos cereais. Obrigado, professor. Vamos colocar um ponto final aqui à nossa conversa nesta noite de hoje, embora ainda alguns temas tivessem ficado por comentar. Por exemplo, essa questão dos cereais, que colocou também já o Egito na rota de fornecedores mundiais, como um dos principais para contrapor esta dependência da Rússia e da Ucrânia, e também a tensão nuclear, que é cada vez mais latente entre Pyongyang e Seul, com os Estados Unidos também a intrometerem-se nesta questão que opõe as duas Coreias. Uma situação que certamente vamos continuar a acompanhar o seu desenvolvimento, e caso se justifique, trazemos a conversa aqui na próxima
sexta-feira. Quero agradecer aos dois, mas não nos vamos pedir sem antes deixar o positivo e negativo da semana. Wellington, é por si que começo. David, o meu positivo vai para o gesto que eu considerei importante do Jair Bolsonaro pedindo para que os seus seguidores abandonassem os protestos e voltassem à normalidade no Brasil. A situação estava ficando extremamente desgastante e perigosa, de certa forma. Então, foi o gesto positivo, é o positivo da semana. E o gesto negativo aqui, o destaque negativo, perdão, foi para um parlamentar francês que, durante a fala de um parlamentar de um partido oposto ao seu, praticou um gesto racista, mandando ele voltar para a África, numa completa falta de responsabilidade, num gesto clássico de racismo que deve ser repudiado por todos nós. Então, os franceses precisam ser duros com este deputado, que não merece ser citado nominalmente aqui, porque não tem grandeza para isso. Então, David, esse foi o negativo da semana. Obrigado, Wellington. Professor Matias, positivo e negativo desta semana? Positivo, o acordo de paz de Tigre assinado entre o governo da Etiópia e os separatistas do Tigre em Pretória. Negativo, as arruaças dos bolsonaristas do Brasil que fizeram aquelas barricadas, os camionistas. Eu penso que o Brasil, a grandeza do Brasil já não é para essas coisas. Ainda bem que prevaleceu o bom senso e Bolsonaro apareceu para apaziguar os seus fiéis seguidores. Obrigado, professor Matias. Obrigado, Wellington. Ambos queremos agradecer pela presença, mais uma aqui no TPA Notícias, pelas vossas prestimosas contribuições para ajudar a nós e aos outros a perceberem um pouco mais daquilo que são os assuntos que dominam o mundo. Professor Matias Pires, especialista em diplomacia e professor de relações internacionais. Wellington Calazans, jornalista e especialista em comunicação corporativa. Muito obrigado, boa noite, até à próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Quanto a si, caro telespectador, resta-nos agradecer a preferência da sua audiência. Já sabe que nós aqui toda a semana, a esta hora, neste canal, levamos até si o que de melhor e mais importante se apresentou na imprensa internacional, para ajudá-lo a si e aos outros a perceberem os motivos que movem o mundo. Já sabe, no próximo sábado temos mais um programa, Conexão Angola, aqui na sua TPA Notícias. Boa noite, até o próximo programa.